mais ou menos como que funciona uma entrevista. O que acontece? Os processos das empresas, normalmente eles se repetem muito, eles são muito parecidos uns com os outros. É justamente porque tem um padrão, né? Principalmente nas empresas maiores. Quando você está falando aí sobre startup, quando você está falando sobre uma empresa pequena, né, às vezes com 10 pessoas, pode ser que o processo seja muito diferente, tá certo? Mas, na média, é o que eu vou passar para vocês. E aí, Josi, tudo bom? Tudo bom? Bela ideia. Porque quem não é da área fica confuso. Então, exatamente. E é muito legal trazer isso porque às vezes, inclusive, né, eu acho engraçado, tem vezes que vem mentorado meu falar assim, nossa, Manny, eu tô com medo da entrevista, ou eu não sei como que vai acontecer, como que eu me preparo, né? Então, é justamente por essas perguntas que eu vim trazer essa live. E, gente, primeira coisa, tá? Quando você for fazer uma entrevista, muito provavelmente o seu primeiro contato vai ser com um recrutador técnico. Exatamente, um recrutador técnico. O que significa? O recrutador técnico, ele é uma pessoa normalmente focada em RH, né? Ou seja, recursos humanos, que é a pessoa ali que faz as contratações, que faz o manejamento de pessoas, que cria as descrições da vaga, que coloca a vaga lá no LinkedIn ou no site da empresa. Então, essa pessoa, né, o recrutador técnico, ele vai passar aí para as pessoas, ele vai ir atrás de, por exemplo, QAs para entrarem na empresa dele. E provavelmente você como QA, né, você vai fazer essa primeira entrevista com esse recrutador. Manny, o que esse recrutador técnico vai perguntar? Ele vai já fazer o teste técnico para mim? Ele já vai me perguntar coisa relacionada à automação ou a teste de software? Não, não é bem assim. Na verdade, a fase do recrutador técnico serve mais para ver se você tem um fit cultural com a empresa, ou seja, se o jeito que você pensa é o mesmo jeito que a empresa pensa, né? E não só isso, se você tem os conhecimentos dos requisitos que estão ali na job description, né, na descrição de trabalho, tá certo? Por quê? O recrutador, ele não manja de tecnologia, tá, galera? Inclusive, não se esqueçam disso. O recrutador, ele não entende nada da área técnica. Então, ele vai fazer perguntas para você, às vezes nem tem pé nem cabeça. Já aconteceu de recrutador técnico perguntar para mim, por exemplo, se eu trabalhava com Java. Eu falei, olha, não trabalho com Java, eu trabalho com JavaScript. E a vaga era para JavaScript. Só que ela achava que Java e JavaScript era a mesma coisa. Então, entendam que o recrutador técnico, vocês têm uma grande vantagem em cima deles em relação a entender sobre a área. Então, se você for falar com o recrutador técnico, você vai poder colocar tudo que você sabe, tá certo? Tudo que você sabe para fora em relacionado à qualidade. E não só isso, né? Vocês têm que mencionar as ferramentas que estão nos requisitos. Tá? Então, por exemplo, você pegou lá os requisitos da vaga, viu o que uma pessoa precisa trabalhar, e você fala assim, ó, eu conheço essas ferramentas, eu conheço isso daqui, esse tipo de teste, já trabalhei com isso, às vezes você já tem experiência. Com isso, você vai justamente falar com o recrutador, tá certo? Você vai justamente falar com o recrutador pensando nesses requisitos. Então, se ele tá lá falando sobre Cypress, você vai mencionar Cypress. Ah, mas ele não tem experiência com Cypress, só tem experiência com Selenium. Não tem problema. Você fala, olha, eu vi que vocês têm interesse em alguém que saiba Cypress. Eu sei Selenium, inclusive é uma ferramenta que faz a mesma coisa e eu tô muito interessado para aprender Cypress. Eu já vi algumas coisas na internet. Você entendeu? Mostrar interesse caso você não saiba, tá bom? Então, por exemplo, você não tem que dar foco que você não sabe Cypress nesse caso. Você tem que dar foco que você está muito animado para aprender Cypress e poder participar dessa experiência, tá certo? Porque é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, esse tipo de coisa. O André falou aqui. E como ele vai saber se a resposta está certa? Ou a gente só fala superficial mesmo? Exatamente, André. Normalmente a gente fala muito superficial nessas entrevistas, tá certo? Por quê? O cara realmente não sabe se você está certo ou não. Você pode falar lá um monte de coisa para ele, você vai conseguir passar, justamente porque ele não sabe dizer o quanto você não trabalhou. Porém, nos requisitos que estão na vaga, vai estar escrito assim, ó, ele precisa saber uma ferramenta chamada Cypress. Ele precisa saber uma ferramenta chamada Gira, por exemplo. Ah, ele precisa saber Gira. Ele precisa ter 8 anos, sei lá, 8 anos não, né? Mas 2 anos trabalhando com programação. Então ela vai seguir exatamente essas palavras. Então é por isso que é tão importante os requisitos. Ela vai achar que você sabe o que você falar que você sabe. Então é importante você não mentir também. Se você não souber algo, você nunca viu, né? Você não precisa mentir. Mas tenta sempre estudar as ferramentas que são passadas no requisito justamente
Porque às vezes as ferramentas se repetem muito, né? Por exemplo, se eles pedem Cypress, eles não estão pedindo necessariamente que você saiba Cypress, eles querem que você saiba uma ferramenta de automação. Então, se você souber Selenium já é muito bom. E você pode falar assim, ó, aí se você não sabia o que era Cypress, você vai pesquisa, vê que Cypress é basicamente um Selenium, e aí você fala assim, poxa, eu nunca trabalhei com Cypress, mas eu já trabalhei com Selenium, que é uma ferramenta muito parecida. Sabe? Então essas coisas são importantes nessas horas. Ó, o Jefferson falou aqui. Creio que não seja a resposta certa, mas sim, nesse contato, um flow entre o candidato e a empresa. Ô Jefferson, assim, na verdade, tem sim resposta certa. Tipo, não é que é a resposta certa. É que você mencionar as ferramentas que estão nos requisitos, pro recrutador já é o bom o suficiente. Ele não vai entender o que significa aquele requisito. Você entende o que eu quero dizer? Se você explicar para ele, por exemplo, o que raios é Cypress, que é uma ferramenta de automação, de front-end, que você também consegue fazer testes com API, e é muito bom, é uma das ferramentas mais utilizadas, ela só funciona com JavaScript e TypeScript, tudo isso. Ele não vai entender. E mesmo que você fale tudo isso, para ele tanto faz. Ele vai falar assim, tá bom, ele sabe Cypress e ele gosta de falar sobre Cypress. É legal você, às vezes, não ser tão superficial. É legal até você, às vezes, colocar um pouquinho de contexto só para mostrar que você entende sobre o assunto, que você fala sobre o assunto. O André falou aqui. Entendi o que você quis dizer, Meni. É mais mencionar mesmo o básico para ela ver que você conhece, né? Exatamente, é isso mesmo.